Boa tarde, Gabi. Boa tarde para todo mundo. Gente, eu ia liberar um material essa semana, uma lista, mas achei melhor já esperar a semana que vem, ficar tudo lá no Drive organizado, porque eu acho que no Face, né, fica entrando e a gente meio que se perde. Boa tarde, alguém, ou deve ser Augusto ou Augusta. Boa tarde. Deve estar. Que aí a semana que vem fica mais organizado também, né, gente? Ai, desculpem, porque alguns meio que se perderam, entram hoje, outro material depois. Ai, desculpem, gente, porque eu tô uma bronquite meio terrível essa semana em função da chuva. Então, de vez em quando eu tô tossindo aqui por causa da bronquite, mas tô legal, sem febre, não é gripe, não é nada. É só bronquite mesmo, tá? E como choveu aí, umidade, nessa época eu fico meio tosse, né? Mas enfim, vamos que vamos. Olha só, gente, semana passada nós começamos os modelos atômicos e eu comentei com vocês que eu gosto de fazer um histórico, porque até porque eu não consigo ver ciência separada de história, não existe isso, né, gente? Então a gente precisa ter uma visão, né, histórica de datas, não data, né, saber o ano correto, não é isso, mas as épocas em que as coisas foram acontecendo, que isso vai fazer com que a gente entenda bem melhor a matéria. Então, desculpa, eu não entendi ali o que é ZX, foi a Simone. E então, gente, eu tranquilo, Simone. É que eu fico de olho aqui no chat para ver se tem alguma pergunta, mas tudo bem. Então, gente, nós começamos lá na Grécia Antiga, né, com Demócrito e Leucipo, que ficaram dividindo a matéria até um ponto em que eles não conseguiam mais, né, por isso que eles disseram que a matéria seria formada por, né, partículas muito, muito, muito pequenas e indivisíveis, né, porque chegava um momento em que eles não conseguiam mais partir. Por isso, né, ad não, em grego, tomos partes, não partes, indivisível. E isso seguiu, né, durante muitos e muitos séculos, até a alquimia, né, que surgiu, a gente comentou na semana passada, né, a alquimia surgiu lá no Egito, Alexandria, né, e eles tinham esses objetivos que estão aí no PowerPoint, não sei se está aparecendo legal a imagem para vocês, eu dei uma melhorada na iluminação para ver se aparece um pouco melhor. Então aqui, né, eles queriam a transmutação de metais pouco valor em ouro, todo mundo quer, seria ótimo, elixir da longa vida, toda aquela coisa que a gente comentou na semana passada. E, obviamente, né, só um pouquinho que eu perdi o meu mouse aqui, já achei. Eles não conseguiram, né, mas o auge foi entre o século XIV e XVI, né, que teve origem no Egito Antigo, na cidade de Alexandria, né, centro do conhecimento pelo imperador Alexandre. Na verdade, a gente não precisa saber disso, mas saber que surgiu daí, né, em função até porque os egípcios usavam muita química, gente. A mumificação era química pura. Aquelas pinturas que eles têm nas pirâmides, tudo é química pura. No próprio sarcófago, né, dos faraós, eles usavam muitas reações químicas, muitos corantes. Então a alquimia vem daí. E aí, nesse período da história, os alquimistas acreditavam que a matéria, né, tinha 4 elementos: terra, ar, água e fogo. Aliás, né, são os 4 elementos que compõem os signos do zodíaco, né? Nós temos 3 signos de cada elemento, 3 de terra, 3 de ar, 3 de fogo, 3 de água, tudo isso vindo da alquimia. Mas não tínhamos ciência, né, até aí. Só que lá no século XVIII, na França, nós tínhamos um químico, né, que infelizmente foi guilhotinado, Antoine Lavoisier, que é considerado o pai da química, que já estava, né, estudando a química como ciência, porque, acho que eu passei um slide aqui, vou voltar aqui, porque o filósofo Bacon, né, lá pelos anos de 1600, tinha pego esses conhecimentos alquimistas e estava transformando num conhecimento científico. Até que no século XVII surge Boyle, né? Vocês já devem ter ouvido falar muito isso em física,
principalmente em química a gente fala pouco nele, que o pessoal da física fala mais sobre os trabalhos dele, que pegou todo esse conhecimento alquimista e surgiu então a nossa ciência, a química. Então, ao longo desse século XVII, a popularização desse conhecimento científico foi muito grande. E aí eles começaram a considerar, então, os alquimistas era uma invencionice, né? Não tinha nada a ver com ciência. Mas foi a partir do século XVII. E aí esse francês, né, o Lavoisier, estudando esses trabalhos que estavam sendo feitos, gente, ele postulou, né, aquela frase que todo mundo já deve, né, ter ouvido falar: a natureza nada se cria, nada se forma, nada se cria, tudo se transforma, né? Daí que me perdi. Então, por quê, gente? Porque ele começou a estudar os trabalhos que estavam sendo feitos e foi fazer uma reação química. Porque as pessoas faziam reações e diziam que a matéria se perdia, né? Nada se perde, nada se que tudo se transforma. Obrigada, Ju. É que a gente fica num pensamento aqui, né, da matéria e acaba... Eu não ia citar a frase, né? Eu acabei me perdendo. Então, o que ele começou a observar? Essas reações químicas que estavam sendo feitas, gente, que os químicos, né, os recentes químicos, porque recente é surgido como ciência a química, diziam que a matéria, cada vez que se transformava, perdia massa. E aí Lavoisier começou a observar isso. Não, mas só um pouquinho. Ele pegou aqui carbono sólido, tá? Com a mão aqui, carbono sólido, o oxigênio, e transformou em CO2. E viu que conservava a quantidade de matéria. Mas por quê? Porque ele fez um recipiente fechado, ele estava trabalhando com gases. E aí ele ficou muito conhecido por esse princípio da conservação da matéria. Ou seja, numa reação química, a soma das massas dos reagentes é igual à soma das massas dos produtos. E daí surgiram, né, todas as proporções a partir desse conhecimento, que a gente precisa de uma proporção definida quando a matéria reage, porque a massa inicial será sempre igual à massa final, ou seja, a soma da massa, né, de todos os reagentes do início será sempre igual à soma depois. Mas isso só é possível se o recipiente for fechado. E foi esse o conhecimento que Lavoisier trouxe, né, aos químicos que estavam fazendo aquelas reações e dizendo que havia nessa transformação da matéria uma perda de massa. Não havia perda de massa. Na verdade, havia sim uma evaporação dos gases, né? Por isso a massa se perdia. Mas se nós ficássemos fechados no recipiente, veríamos que não haveria perda, né? Então essa foi a grande contribuição dele no final ali do século XVIII. E aí o que aconteceu? Na Inglaterra, o Dalton, químico e físico, né, e também era meteorologista, ele estudava já, né, essa transformação da matéria e pegou esse conhecimento de Lavoisier e imaginou o seguinte: ó, átomo é maciço, como os gregos diziam, ou seja, é pura massa, tá? Apresenta uma forma esférica, semelhante à de uma bola de bilhar. Isso na cabeça de Dalton. Então ele imaginava que essa partícula infinitamente pequena, né, chamada átomo, era redonda. Por isso que o modelo atômico de átomo de Dalton é uma bola de bilhar, porque ele imaginava a rigidez da bola de bilhar e esférico. Eu vou mostrar algumas coisas daqui a pouco para vocês, mas já vou começar aqui, ó. Os nossos modelos, quando a gente mostra, são bolinhas, né? Muitas vezes, representando os átomos, vocês pegam questões onde, dentro de sistemas, mostram bolinhas para simples, se tem substância composta, se tem uma mistura. Isso veio lá de Dalton. Então, a partir lá do século XIX, as pessoas começam a graficamente representar o átomo de forma esférica por causa de Dalton. Então, ele imaginava que fosse uma matéria bem maciça, né, como uma bola de bilhar, a gente tem uma boa ideia disso, rígida e esférica. E ele continuava dizendo que os átomos eram indivisíveis, eram indestrutíveis. E a partir daqui,
surge aqui uma novidade. Ele falou do elemento químico. Então, eu lembro assim, gente, quando eu estudava no ensino médio, aliás, desde criança eu queria ser química ou física, né? Acabei indo para química. E uma das coisas que me deixava muito cabreira, gente, era eu não entendia qual era a diferença entre elemento químico e entre átomo. Muitas vezes o professor de química chegava para a gente e dizia assim: ah, olha aí na tabela a massa do átomo de sódio. Aí daqui a pouco ele dizia: olha aí na tabela a massa do elemento sódio. Ele falou átomo, falou elemento, é a mesma coisa, mas não deve ser, e eu tinha muita confusão. Na verdade, o átomo é tão pequeno, que a gente trabalha com um conjunto de átomos iguais, que é o elemento químico. Então, se eu tenho carbono, né, vocês todos aí, os estojos de vocês estão cheios de grafite de carbono, eu tenho ali o elemento carbono, porque eu tenho milhares e milhares e milhares de átomos de carbono. Então, o átomo é a menor porção da matéria, aquela partícula que meu olho humano é incapaz de imaginar o tamanho. E o elemento químico, o que é? Um monte de átomos iguais, é o conjunto de átomos da mesma espécie. Então, quem falou isso foi Dalton. A partir daí, dele, né, surge a ideia de elemento. E aí ele diz que átomos de diferentes elementos químicos, eles possuem propriedades diferentes. Ou seja, eu tenho um átomo de sódio, tem uma propriedade, eu tenho um átomo de oxigênio, eu tenho outro, eu tenho de ferro, eu tenho outro, prata, xenônio, interessa. Cada elemento químico tem sua propriedade química específica, né? Peso relativo de dois átomos poderia ser utilizado para diferenciá-los. O que é isso? Pego dois átomos, por exemplo, de carbono e oxigênio, e já diferencio pela massa diferente. Então, o que ele começou a estudar? A partir da reação de Lavoisier. E aí, o que ele fez, gente? Ele percebeu que essa transformação na matéria que ocorria quando substâncias reagiam, ela, na verdade, fazia um rearranjo dos átomos. Ó. Então, lei das múltiplas proporções. O que significa isso? Eu peguei aqui o carbono sólido, né? Carvão, pode ser. Gás oxigênio, comburente, né? Foi quem descobriu a função do gás oxigênio como comburente, foi Lavoisier. E eu tenho CO2. Então, Dalton graficamente desenhou carbono, um átomo, e ele desenhava, lembra? Redondinho, porque ele imaginava que fosse parecido com a bola de bilhar. Oxigênio, dois átomos, e aqui, né, meu CO2 tadinho, e ele parece o Mickey, né, gente? Ficou meio estranho, não consegui botar mais para baixo. Então, na verdade, o que ele fez aqui, ó? Para cada um carbono, dois oxigênios, eu vou formar o CO2. Então, eu rearranjo dos átomos. Então, aqui, ó, não sei se vai dar para vocês verem, aqui fica ruim ficar com sombra. Eu peguei um átomo de carbono, representando aqui no desenho por amarelo, a molécula do O2, né? O O, ligação dupla com O, aqui. Fica melhor mais distante. E a molécula, então, do CO2 aqui. Vou botar mais, não sei se dá para ver agora, ficou muito próximo. O preto é o C, né? E os dois amarelinhos, o O. Então, o que Dalton disse? Que a matéria se transforma porque reorganiza seus átomos. Tá? Então, é a lei das proporções múltiplas, ou múltiplas proporções. Deixa eu voltar para ele. Opa, a pessoa foi para frente. Então, gente, isso é muito importante para questões do Enem e da URGS. Por quê? Porque a gente tem a tendência sempre de ficar assim, Dalton, o modelo atômico de Dalton, o átomo era indivisível, parecendo uma vai para Thomson. Na verdade, gente, ele confirmou isso, que os gregos tinham dito indivisível, maciço. Qual é a grande novidade? A lei das proporções múltiplas. E aqui que aparece pela primeira vez as proporções entre os reagentes e produtos, né? Que vai dar aquilo que muitos não gostam, que é o acerto de coeficiente. Eu sei que eu tenho uma proporção para que a matéria reaja. Eu acho que muitos de vocês já cozinharam alguma vez alguma coisa que deu errado. Às vezes um arroz fica duro, terminou de cozinhar e o grão ainda está duro. O que houve? Botou pouca água para muito grão.
Agora ele está muito empapado. O que eu botei demais? Botei muita água para pouco grão, né? Então, o que eu desrespeitei? A lei das proporções múltiplas. A matéria se transforma por proporções. Então, para cada, sei lá, xícara de arroz, eu preciso de 2 de água para que meu arroz fique certo. Então, se eu usar 1 xícara de arroz e 3 de água, já deu errado. Então, quem falou na lei das proporções múltiplas? Dalton. Gente, não esqueçam disso, o Enem já cobrou. Então, ele imaginava, faz um modelo para quê? Para levar para a comunidade leiga o que ele espera que seja a matéria. Ele acha que é maciça, indivisível, igual uma bola de bilhar. Mas ele percebeu que a matéria se transforma por proporções múltiplas e que, na verdade, essa transformação ocorre pelo rearranjo dos átomos que compõem a matéria. Tranquilo? Isso onde? Início do século XIX. Dalton já traz uma bela contribuição para a ciência nova da química. Gente, naquela época, no século XIX, já existia eletricidade. Só que os cientistas não sabiam da existência do elétron. Para eles a matéria era indivisível. Mas a eletricidade, eles sabiam que já tinha iluminação. Paris era uma cidade que já tinha iluminação. E desde a Grécia Antiga, a gente sabe dessa existência da eletricidade quando um grego atritou o âmbar, né, que âmbar é uma resina, uma pele de ovelha, né, e viu que ficava carregado eletricamente. Tanto é que chamou o elétron, a eletricidade vem daí, que é âmbar em grego, electron, né? Então eles já sabiam, só que eles não tinham noção que isso era uma partícula do átomo que era a principal composição da matéria. Só que eles já tinham eletricidade. E aí, o físico inglês John Thomson, ele fez, ele já sabia desses conhecimentos e já tinha ouvido falar numa ampola de Crookes, que foi feita durante, né, não me lembro agora que ano foi isso, 1800 e pouco, que foi uma experiência que Crookes fez, né, William Crookes, e permitiu depois que Thomson percebesse a existência dos elétrons. Então, como é que era essa experiência? Vocês já devem ter ouvido nos raios catódicos, né? Aqui, o que é o raio catódico? É uma ampola de vidro ou de quartzo e que tinha, né, aqui 2 eletrodos, um cátodo, o negativo, e o ânodo, o positivo. Então, o que consistia essa experiência? O Crookes deixava vácuo e percebia a formação de um raio luminoso e que ele chamou de raio catódico, porque vinha do cátodo, né? Tinha uma bateria aqui que alimentava esse raio, esses raios catódicos, esse tubo de Crookes. Johnson, né? Thomson, o que fez? John Thomson, desculpa. Ele já sabia dessa ampola, ele pegou a ampola e começou a fazer o que, gente? Colocar dentro da ampola gases inertes. Então ele colocava aqui dentro gás inerte, ou seja, que não reagia, e ligava na bateria, só que numa voltagem, a bateria não é uma bateriazinha que a gente tem, não é uma voltagem muito grande, e ele ligava isso e percebia um desvio do raio. Aqui tem uma foto, até eu botei um link no próximo slide aqui, do YouTube, para vocês darem uma olhadinha lá, nesse experimento de Crookes. Tem uma animação bem legal com uma cruz de Malta aqui, que a gente vê bem o experimento que Thomson fez. Então, o que ele fez? Ele submeteu gases a voltagens elevadas, que tornou possível o aparecimento, né, desse raio ali dentro, dos raios catódicos. E ele foi trocando de gases, gente. Ele não fez sempre com os mesmos gases, ele fez com vários gases inertes e viu que sempre acontecia. Então, o que ele concluiu? Que as cargas negativas estavam presentes em toda e qualquer matéria. Se eles estavam sendo atraídos pelos
catódicos vem de cátion, né, que é a explicação aquilo que eu falei, eram cargas opostas, se atraíam, então a matéria era constituída de cargas negativas. E aí Thomson, que é o cara que diz que existe elétron. E isso também já foi cobrado pela URGS. Qual é a grande contribuição de Thomson para o átomo? Ele que diz que existe elétron no átomo. Então ele muda todo aquele pensamento do Dalton de que a matéria era contínua, visível, e ele diz, não, a matéria é formada por cargas. Aqui é a repetição, né, que eu estava falando há pouco. Então, o que ele diz? Era neutro. Por que ele era neutro, gente? Vamos lembrar aqui um pouquinho. Dalton era esférico, mas era maciço e rígido, né? Bola de bilhar. Thomson diz, não, ele continua sendo maciço, só que é uma estrutura bem mais macia, que ele comparou a um pudim, né? Tanto é que a gente come pudim, bola de bilhar não, né? Bem mais flexível. Era uma pasta positiva, onde a gente tinha as cargas negativas incrustadas. Então, por isso que ele fala em pudim. Era um pudim onde as passas ficavam na periferia. Aliás, é um doce horroroso. Se alguém já nunca comeu, não coma, porque eu já fiz essa experiência e é muito, pelo menos o meu paladar é muito ruim. Eu prefiro comparar com um chocotone, né, que tem chocolate, porque panetone também é aquelas frutas não rolam. É mais ou menos isso. Era uma pasta positiva onde tinham os elétrons incrustados. Mas era neutra, porque se ela era positiva e os elétrons, ele, né, acabou pelo experimento da ampola de Crookes, viu que ele era negativo, então positivo com negativo neutralizava. E aí ele conclui também que eles não estão fixos, que eles podem ser transferidos a outros átomos em determinadas condições. Tá? Então, Dalton, maciço, neutro, sem carga nenhuma, porque ele não tinha, né, imaginado isso, não tinha descoberto isso, quem descobriu isso foi Thomson. E Thomson, então, a grande contribuição dele é essa, né, que o átomo teria essa divisibilidade elétrica. Então aqui a gente é mais ou menos uma figura, mais ou menos representando a ideia de Thomson do que seria formada a matéria. Uma estrutura maciça ainda, esférica, uma massa positiva, com elétrons distribuídos uniformemente aqui por fora. Bom, tudo bem até aqui, gente? Nenhuma dúvida? Nada? Vamos chegando mais próximo do modelo, né, atual. Século XX. Beleza, gente. Até ali, vamos pensar. Eu sou meio ruim de data também, não precisa a gente de data certo. Eu sei que foi 1892, uma coisa assim, o modelo dele, ou seja, quase já no século XX. Só que nesse período também, na Europa, né, Polônia, nós já tínhamos Marie, né, a nossa querida Marie Curie, que já tinha descoberto a radioatividade, né, através do elemento químico rádio, a qual ela tinha uma pedra, né, um mineral dele, e ela usou como apoio dos papéis na escrivaninha dela de peso, né, os papéis não voarem, e percebeu que os papéis mancharam. Ela pensou, pô, como é que um mineral mancha papel? Né? Foi aí que ela descobriu radioatividade, a atividade do elemento rádio, né? Por isso que a gente tem esse nome, os elementos que emitem partículas de seus núcleos. Né? Então, na Europa já estava, né, bombando aí a radioatividade. Aí, né, o nosso amigo Sir Ernest Rutherford, ele resolveu fazer um experimento junto com Geiger, né, os estagiários dele. O que ele monta aqui? Ele quer investigar como é que a matéria seria formada. Então, o que ele faz? Aqui ele pega um bloco de chumbo, né, porque chumbo é o último elemento químico, que é aquele que barra a radioatividade, né, que tem isótopos estáveis. A partir dele é tudo radioativo, né? Então ele pega aqui um bloco de chumbo e dentro ele coloca polônio, em homenagem, né, a Marie. E esse elemento químico até recebe esse nome em homenagem a ela, né,
que era natural da Polônia. Então aqui dentro ele bota esse elemento químico, sabendo que ele é radiativo e que ele emite partículas alfa. O que é partícula alfa? É partícula positiva, tá? Então ele sabe que ele é um emissor de partícula positiva. Aqui, gente, ele bota uma placa de chumbo aqui, com um orifício central para esses raios passarem por aqui. Isso aqui é um papel fotográfico para observar mancha, né? Então era aquele papel, imagine, início do século XX, aquelas fotografias que vocês devem ter impressa, né, do tempo de máquinas fotográficas de filme, aquele papel grosso, né? Ele faz uma parede, assim, tipo uma parede com esse papel para observar manchas. E aqui uma lâmina finíssima de ouro. Finíssima mesmo, era tipo um papel de ouro, assim. Por quê? Bom, se a matéria é maciça, como todos estão dizendo, se o átomo é maciço, não passaria essa partícula alfa positiva pela lâmina de ouro. Então, quando começa o experimento dele, qual é a principal, né, o espanto dele e dos estagiários dele, lá, os estagiários não, os seguidores, né, os alunos dele, que algumas partículas batiam e voltavam, ou seja, encontravam massa, mas a maioria passava. Como assim a maioria passa? Tem trocentos e trocentos átomos de ouro aqui dentro. É a matéria formada por elemento ouro, ou seja, muitos átomos de ouro. Se está passando alfa por grande parte dessa lâmina de ouro, o que significa? Que a matéria tem grandes espaços vazios. E algumas que voltavam era que encontravam, então, massa. Então, o que Rutherford conclui? Que a matéria é formada por grandes espaços vazios, é formada, então, por um núcleo positivo, né, onde a alfa bateu e voltou cargas iguais, muito, muito pequeno com relação ao átomo, em torno de 100.000 vezes menor do que o tamanho do átomo, e o resto são grandes espaços vazios, né? Ele percebeu aqui as manchas alfa, né, no papel fotográfico. Então ele compara o átomo com o que agora? Com o sistema solar, onde o núcleo seria o Sol, né, e os elétrons então estariam ao redor do núcleo em grandes espaços vazios. Então, imagina, um núcleo 100.000 vezes menor do que o tamanho do átomo todo. Então essa foi a grande conclusão dele. Só que assim, ó, gente, ele observou isso, né, lâmina de ouro, esse projetar não tem parte de sulfeto de zinco, os pontos luminosos dessa partícula alfa. Qual era o problema desse modelo de Rutherford? Tá certo que passaram grandes, né, partículas alfa pela lâmina, sim. Espaços vazios, sim. O núcleo é muito pequeno com relação ao átomo, sim. Então, se o núcleo repele as partículas de carga positiva, é porque o núcleo é positivo. Beleza, até aí, perfeito. A lâmina de ouro, aparentemente de aspecto contínuo, apresenta espaços vazios comparados a uma peneira. Por quê, gente? Aparentemente, para nós, aspecto contínuo. Só que ela é formada pelo elemento químico ouro. O que é um elemento? Milhares e milhares de átomos de mesma espécie. Então, esses átomos possuem uma massa pequena no núcleo e grandes espaços vazios. Então, átomo e matéria são descontínuos. Tranquilo, por fora até aí tudo bem. Então, tá aqui, ó. O átomo se assemelha ao sistema solar. Desculpe. Então, conclui que o raio do núcleo é 10.000 a 100.000 vezes menor que o raio do átomo. Imaginem aqui, né? Sistema solar, então os planetas, seria mais ou menos essa a ideia para ele. Então o átomo é isso aí para ele. Os elétrons gravitando ao redor do núcleo. Bom, qual é o problema desse modelo atômico? O problema é o seguinte, gente. Se um núcleo
é positivo, e a gente já viu ali nos postulados anteriores, beleza, né, porque repeliu a partícula alfa, também positiva, cargas opostas, né, cargas iguais se repelem, tranquilo. O elétron está girando ao redor do núcleo, beleza, só que elétron é negativo, próton é positivo, cargas opostas, elas se atraem. Então, o que aconteceria com esse elétron? Ele sofreria uma atração pelo núcleo, faria um movimento, né, espiralado e colidiria contra o núcleo. Então, algumas coisas do modelo de Rutherford, beleza, tranquilo. Mas tinha algum probleminha nesse modelo que era com relação ao elétron. Aí veio um outro aluno de Rutherford, Niels Bohr, que vai complementar isso aí. Então, o que ele diz? Sim, os elétrons descrevem rotas, né, órbitas circulares ao redor do núcleo. Então, é que nem ali a gente estava vendo na figura do sistema solar. Então, seriam para eles, né, os elétrons nas suas órbitas, cada um na sua ao redor do núcleo, com uma energia fixa. Ou seja, o cara que está numa rota como essa aqui tem a energia fixa dessa rota, que a gente chama de camada, daqui a pouco eu já falo. Se eu estou aqui, eu já tenho uma outra energia, um outro valor, porque eu estou no outro nível de energia. Então, o que ele chamou? Órbitas estacionárias. Gente, são as camadas, né, que vocês estão acostumados a K, L, M, N, O, P e Q, né, que a gente vem falando do número máximo de elétrons, toda aquela história. Então, isso é nível de energia. Por quê? Porque a gente sabe que elétron é uma partícula infinitamente pequena, de massa desprezível. Não é que ele não tenha massa, tem, mas ela é desprezível por ela ser muito pequena. Então ele está, por que eu chamo a camada de nível de energia? Porque é o nível da energia elétron, onde o elétron, que é uma energia, se movimenta. Então existem vários níveis de energia. Cada nível, o Bohr chamou de que nível estacionário. Porque se eu estou naquele nível K, por exemplo, eu tenho uma energia fixa. Porém, gente, ele percebeu o seguinte, que pode haver o salto de um elétron de um nível de energia para outro nível. Então, quando ele está excitado, que se chama, quando ele se movimenta mais, ele acaba passando para o nível à frente. Por exemplo, do K passou para o L. Nesse momento, gente, ele não está mais com uma energia fixa. Ele absorve energia do nível que ele saltou. Só que não é o lugar dele, né? Ele tem que voltar para o nível de energia de origem. Então, quando ele volta, ele devolve essa energia que ele havia absorvido na troca de nível, sob forma de luz. Né? Que é o que a gente conhece aí nos fogos de artifício. O que acontece? Existe dentro do cartucho um metal, né? Um sal ali com metal, que os elétrons dele vão ser excitados, né? Vai botar fogo ali, combustão, vai saltar para um nível de energia, e quando voltar para o nível de energia, né, mais para longe do núcleo, quando voltar ao nível de origem, vai devolver sob a forma de luz. Então a gente tem, por exemplo, elementos como estronço, libera a luz vermelha, do espectro luminoso. O José vai trabalhar isso com vocês em Moderna, né, mas o que eu preciso saber aqui? Ele fala das órbitas estacionárias. Então, energia quantizada para elétron, essa é a palavra-chave do modelo de Bohr. Que palavra é essa, energia quantizada? Gente, quantum significa energia em latim. Então, energia do elétron, energia quantizada por um elétron. Então, quando eu me afasto do núcleo, vou para níveis mais externos, eu absorvo. Quando eu volto ao nível de origem, eu devolvo sob a forma de luz. Então, esse é o modelo de Bohr. Ó, nas órbitas estacionárias, os elétrons não emitem energia. Claro, estão na sua órbita, eles não estão emitindo nada. Então, quando ele recebe energia suficiente, muda de órbita. É o que falei para vocês há pouco, né, que a gente diz é a excitação do elétron, afastando-se do núcleo. Então, na volta à órbita original,
a gente devolve isso, né? A gente não, ele devolve ao meio sob a forma de luz. Então aqui eu coloquei para vocês o espectro de emissão, ó, a energia, ele está aqui numa órbita estacionária, sei lá, vamos supor que ele seja da K, saltou para L, absorveu, porque esse nível tem mais energia, porque está mais afastado do núcleo, mas ele teve que voltar para casa, veio para cá, devolveu essa energia para o ambiente sob a forma de luz. Tá? E vocês têm, bom, aqui terminou essa parte inicial, deixa eu voltar aqui, né, para não ficar aí na escuridão. O tal do ar bonitinho aqui. Então, o que acontece aqui, gente? Então, vamos pegar essa evolução. O modelo atômico atual, né, gente, o modelo atual, né, não é modelo de um Rutherford Bohr, não. Porque veio depois dele, a gente vai trabalhar na semana que vem, veio Sommerfeld, veio de Broglie, veio Heisenberg, né, vieram outros cientistas ajustando esse modelo. Eu vejo muitas vezes, né, as pessoas comentarem, o modelo atual Rutherford Bohr. Não. Gente, isso aí aconteceu no início do século XX. A gente sabe da evolução da física e da química. Então, nós vamos ver, vocês já devem ter, né, visto o diagrama de Linus Pauling, aqueles subníveis. Quem fez foi Sommerfeld. Nós vamos falar sobre isso com calma na semana que vem. Então, o que eu preciso saber para provas? Né? O que eu preciso saber para perguntas específicas dos modelos atômicos? Primeiro, Leucipo e Demócrito não fizeram modelo algum. Eles simplesmente disseram que acharam que a matéria era formada por partículas infinitamente pequenas e indivisíveis que eles chamaram de átomo. Começa o modelo, ou seja, começa a tomar forma, o que os cientistas acham que é a formação da matéria a partir de Dalton. O modelo atômico mesmo surge com Dalton, que comparava o átomo a uma bola de bilhar, porque eles achavam que era maciço, não sabia da existência das partículas, mas que a grande contribuição mesmo dele foi a matéria que se transforma em múltiplas proporções, né? Aquele rearranjo dos átomos numa reação química. Thomson, ele fala da existência, então, de partículas, elétron. Para Thomson, o átomo é neutro, formado por uma massa positiva, que ele compara a um pudim, incrustado de carga negativa, que ele compara às passas do pudim de passa. Então, qual é a grande contribuição de Thomson? A divisibilidade elétrica do átomo. Eu tenho partículas, eu tenho prótons e elétrons, né? Vejam que até agora eu não falei em nêutron, porque nenhum deles sabia da existência do nêutron. Rutherford supunha que existisse, mas não postulou nada. Quem descobre mesmo o nêutron foi Chadwick, em 1928. Então, até aqui, gente, nesses modelos iniciais, a gente não tem noção ainda do nêutron. Tá? Então, Thomson, o cara que descobre o elétron e compara seu átomo, então, a um pudim de passas. Após Thomson, Rutherford fala que o átomo é sim divisível, não existe isso de ser indivisível, possui duas partes, uma maciça, que é o núcleo, bem menor do que a outra, que é a eletrosfera, onde a partícula que é por energia se localiza. Né? Então, eu vou ter aqui a divisibilidade do átomo e vou ter um átomo uma massa muito pequena com relação ao tamanho dele, comparado então ao sistema solar, que Bohr arruma no modelo de Rutherford, que o elétron vive, né, entre aspas, numa órbita estacionária, num nível estacionário de energia fixa, ou seja, na camada que ele estiver vai ter uma energia fixa, e que quando ele se movimentar para sair dessa camada, para uma camada mais afastada do núcleo, ele vai absorver um quantum de energia, né, energia quantizada, e quando ele voltar para o nível de energia da qual ele veio, vai devolver sob a forma de luz. Então são os 4 modelos atômicos com bola de bilhar
e proporções múltiplas Dalton, indivisível e maciço. Thomson descobre o elétron, a divisibilidade elétrica, é a grande descoberta de Thomson, mas continua sendo maciço. Rutherford, sistema solar, átomo divisível, núcleo muito pequeno com relação ao átomo, e Bohr, energia quantizada do elétron. Isso importa para as questões. Tá? Tudo bem, gente? Conseguiram ter uma ideia, então, do que seria o átomo para esses cientistas? Nenhuma dúvida? Nada, não dá para ficar com dúvida aqui, gente. Nós vamos, a semana que vem, começar a distribuição, ali começar o diagrama de Pauli, né? Vamos ver Sommerfeld, que faz a descoberta dos subníveis. A gente não pode ficar com dúvida, até porque muitas vezes em ligações, e cátions e ânions, a gente se embanana por causa dos modelos atômicos. Então, tudo tranquilo até aqui? Beleza, gente? Dormiram? Sim, na verdade, Maria Eduarda, a gente até fala no modelo atual, né? Porque ele não tinha sido descoberto. O Rutherford tinha uma ideia da neutralidade, porque, né, ele sabia que tinha cargas positivas no núcleo por causa da repulsão, né, da partícula alfa, que também é positiva. Sabia que o elétron era negativo, então ele imaginava que devia ter alguma coisa que neutralizasse, mas ele não sabia disso. Então foi Chadwick, em 1928, se não me falha a memória, que descobre a partícula neutra, né, que é tão importante também para as reações nucleares, né, o nêutron, mas eles não sabiam até aqui. Então aqui viram que é uma evolução mesmo, por isso que eu gosto de começar lá na Grécia Antiga, para a gente ir entendendo a curiosidade do homem sempre do que a matéria é formada e como que eles chegaram no que ela é formada hoje. Então, o nêutron, só depois disso. Então, assim, a Maria Eduarda, que perguntou, vai ser descoberto nos próximos modelos, a gente vai comentar sobre isso para vocês entenderem bem como é que foi feito o diagrama de Pauli, o que significa aquele SPDF, é um subnível, o que é isso? Ou seja, está dentro do nível, né? Por que Sommerfeld acaba descobrindo isso pelo movimento do elétron? Então, por isso que é tão importante a gente entender esse início aqui. Então, não sei se já te respondi, Maria Eduarda, se queres perguntar outra coisa. Tá tranquilo? Gente, eu vou botar essas listas de exercícios semana que vem, tá? Porque aí aquilo que eu comentei com vocês já organiza no Drive e vocês não ficam tão perdidos, que um monte de gente, né? Um monte de professor botando um monte de matéria, a gente fica meio tonto, a gente já está meio tonto, né? Com toda essa pandemia, com tudo que está acontecendo por aí, a gente anda bem estressado, então menos estresse. Então, assim, ó, bom final de semana para todo mundo. Cuidem-se, por favor, gente. Eu tenho visto assim que as pessoas estão bem enlouquecidas, né? Não estão mais respeitando a pandemia, assim, no sentido de não evitem aglomerações, supermercado bombando, tudo bombando. Cuidem-se, tá? Valeu, bom final de semana, beijos. Até sexta que vem no mesmo bate-horário, mesmo bate-canal. Beijão pra todo mundo aí. Boa semana, galera. Tchauzinho na câmera. Abraço, Eric. Beijo pra todo mundo aí. Até a semana que vem, gente.